Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e as minhas convidadas são Maria Elizabeth Pellegrini e Natália Figueiroa, nutricionistas clínicas, funcionais e fitoterapeutas, que vão nos falar sobre os problemas intestinais do autista e o que fazer para o intestino funcionar bem, e também sobre os cuidados com a sua alimentação. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal. Assim você estará apoiando essa causa e ajudando o canal a crescer. Muito obrigada. Olá, sejam muito bem-vindas. Olá, Denise, tudo bem? Tudo bom? Oi, querida. Oi, é um prazer receber vocês aqui. São muitas as dúvidas, né, que as mães têm. Hoje vocês gentilmente vieram nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, trazer mais informações. Então, eu vou começar, Beth, com sua licença, começar com a Natália, com uma perguntinha. Claro. Eu gostaria de saber, Natália, qual o impacto que a seletividade alimentar causa no funcionamento do intestino? Quando a gente fala da seletividade ou da monotonia alimentar, significa que essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, o autista, ele come todos os dias as mesmas coisas. Ou então ele sempre exclui um grupo de alimentos, seja pelo sabor, pela textura, pela cor, aparência. Né? Às vezes a gente tem que fazer um trabalho para tentar identificar que tipo de seletividade que é para a gente conseguir trabalhar. Só que quando a gente ou tem uma alimentação sempre igual, né, todos os dias, ou então que exclui algum grupo de alimentos, começa a ter uma carência de nutrientes. Por que que a nutricionista sempre fala que a gente tem que comer colorido, né? Então é porque os nutrientes é que dão cor aos alimentos. Então os alimentos vermelhos, brancos, verdes, roxos, laranjas, né? Até trouxe uma imagem aqui para a gente entender. Eles é que dão cor aos alimentos, e aí cada cor vai ter, então, uma característica diferente. Né? Então, a gente vai ter os vermelhos aqui, ó, com fonte de carotenoides, vitamina A, então vai ajudar na saúde do coração, da memória, pele, ossos, tá vendo? Os brancos, então, vitaminas do complexo B, cálcio, potássio. Os verdes, escuros, principalmente, né? Vai ter vitamina A, C, E, cálcio, ferro. Então, ajuda na detoxificação. É por isso que a gente faz os sucos verdes, né? Os sucos detox, tem bastante. Detox? Os roxos, os laranjas, então cada um tem nutrientes específicos. Né? Então, quando a gente exclui algum grupo deles, a gente começa a ter algum tipo de carência nutricional, e isso interfere não só na saúde do intestino, mas na saúde como um todo. Então, às vezes, é o nosso papel como nutricionista, além de trabalhar a seletividade, junto com outros profissionais, né? Porque a parte de comportamento talvez vai ser mais um TO, um psicólogo, né? Mas a gente consegue também, na alimentação, trabalhar isso. Então, se a gente identifica, por exemplo, que ele não come por algum problema com a cor, a gente consegue mudar a cor, mudando o preparo, colocando um tempero diferente, ou a gente consegue mudar a textura, né? Porque às vezes a gente fica sempre fazendo o alimento do mesmo jeito, né? Então, você pega o brócolis. O brócolis eu sempre faço refogado e cozido. Mas tem torta, tem soufflé, tem purê de brócolis, dá pra gente mudar tanta coisa. Tem várias formas, né? Tem que usar a criatividade aí, né, Natália? Então, E oferecer, né? E oferecer sempre para a criança para ver o que ela realmente gosta, né? Para ela para perceber melhor isso. Formas, né? Então, de vários tipos de preparos. E ir trabalhando também a seletividade, né? A dessensibilização. Né? Então, tem esse tratamento também comportamental. Né? E aí a gente consegue incluir outros alimentos para ter outros nutrientes. Né? Ok, muito obrigada. E é importante que aí está bem explicadinho, né? Dá para as pessoas verem direitinho e poder ter mais conhecimento, conhecer um pouco mais, né? Ler um pouco mais sobre tudo aí que você colocou aqui para a gente, que é bem importante isso, de deixar o alimento colorido, né, é bem legal, assim, então, realmente, olha, tem que estar bem colorida a alimentação, né? Quanto mais variado, vai ser melhor, quanto mais a alimentação for variada, melhor, tá? Porque a gente vai depender disso, porque o nosso intestino, ele tem portinhas, né? A gente tem receptores
né, que vão fazer a absorção dessas vitaminas, desses minerais. Então, cada um tem sua portinha. A vitamina D tem a portinha que ela entra, o cálcio tem a portinha dela, o magnésio tem a portinha dela. E quando a gente fica um tempão, às vezes, sem ingerir alguns alimentos que têm esses nutrientes, essas portinhas ficam fechadas. Né? Então, quando a gente começa a conseguir incluir, seja na alimentação, e às vezes é necessário suplementar, né? Às vezes colocar em cápsula enquanto a gente não consegue fazer essa ingestão por alimento, aí essas portinhas começam a abrir. E no que elas começam a abrir, a gente começa a absorver esses nutrientes, a gente consegue, inclusive, mudar a resposta, né, corporal, né? Tanto para outras doenças, então, às vezes, alguma coisa óssea ou de estômago, e no comportamento também, né? Então, às vezes, deixar um pouco mais calmo, deixar um pouco menos ansioso, então a gente consegue fazer essas mudanças. Por isso que é importante, né, entender como que funciona e como abrir essas portinhas, né, Natália? Sim. Natália, por que os autistas têm problemas intestinais? E o que fazer para um bom funcionamento do intestino? Nosso papel aqui na nutrição é entender que toda doença ou toda situação altera o nosso corpo, o nosso organismo de alguma forma. Então o diabetes, ele vai alterar o nosso corpo de alguma forma. Então vai alterar a nossa saúde renal, vai alterar a nossa circulação, então todas são assim. E no autismo também isso acontece. Então eles já têm como característica algumas situações. Tanto às vezes de mastigação, por exemplo, que às vezes não é tão boa, ou então até na própria estrutura. Então, é muito comum que eles tenham uma permeabilidade intestinal maior. Eu trouxe até outra imagenzinha aqui, já vou colocar para a gente entender. Tá, isso é importante, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem, por exemplo, o nosso intestino, né? Então, aqui, ó, tem um intestino que está equilibrado e nosso intestino, ele é uma barreira, tá? Então, ele fica assim, ó, bem juntinho, bem juntinho. Quando não está muito saudável, né? Quando a gente tem uma permeabilidade maior, a gente está nesse ladinho aqui, ó, que ela começa a ter uns espacinhos. Nesses espacinhos, a gente começa a absorver coisas que não deveriam ser absorvidas. Né? Então, às vezes, bactérias, às vezes, alimentos não muito bem digeridos. Né? Então, isso começa a trazer para a gente alguns malefícios. Inflamação, várias outras situações. Até doenças autoimunes, por exemplo, podem vir desse problema aqui. Então, é comum já que eles tenham uma permeabilidade maior, ou seja, eles têm um maior espacinho, né? Até às vezes pela monotonia alimentar, até pela própria disbiose mesmo, ou seja, a gente tem mais bactérias ruins do que boas. Então, isso a gente tem que tratar, cada um, né? Cada um é diferente, a gente tem que avaliar caso a caso, mas normalmente a gente tem que fazer essa avaliação e começar a cuidar disso, né? Cuidar dessa microbiota intestinal, cuidar dessa permeabilidade, que é muito comum eles terem, porque o intestino, ele tem várias funções, ele não é só a função que a gente conhece, né? É digestão, absorção e excreção. Não, ele também é detoxificante, ele também tem a função imunológica, então muitos linfócitos, por exemplo, a gente tem lá no nosso intestino para proteção. Tem função hormonal e tem a função neurológica. Sim. E aí a gente lembra que a gente tem essa conexão aqui, ó, do intestino-cérebro. Lá na gestação, quando a gente é confeccionada, essa confecção ela começa pelo intestino. Depois, o mesmo eixo que ela vai até o cérebro. Então, a gente tem uma ligação neural direta, né, entre intestino e cérebro. A gente tem uma conexão hormonal entre intestino e cérebro, então hormônios lá, ou neurotransmissores do intestino que vão atuar lá no cérebro. E a gente tem essa conexão da microbiota também, intestinal. Então, essas bactérias boas produzem substâncias boas que atuam lá no nosso cérebro de uma forma boa. E tem bactérias ruins que produzem substâncias ruins que atuam de uma forma ruim lá no nosso cérebro. Então, dependendo do que a gente come, a gente tem um resultado imediato do nosso emocional. Então, às vezes, uma sonolência, uma agitação, uma ansiedade, uma compulsão. Então, a gente consegue, inclusive,
às vezes, controlar esse comportamento, né, do autista, da criança, do adolescente, inclusive o nosso, né, mas é que como eles são mais sensíveis, né, eles são 100 vezes mais sensíveis, né, para eles é muito mais importante essa modulação, né, esse controle da alimentação, porque o nosso intestino, ele não gosta, geralmente ele não gosta muito de trigo e não gosta muito da lactose, né, então do glúten e da lactose, porque ele não digere muito bem. Não quer dizer que tenha que excluir, tá? Mas é difícil quando a gente ingere todos os dias e às vezes uma quantidade grande, principalmente se a gente lembra da monotonia, né? Então todo dia come, né, a mesma coisa. Não que precise excluir, mas a gente tem que entender que é mais difícil trabalhar com esses alimentos, o intestino digerir esses alimentos, né? E que isso também vai afetar no comportamento. E tem coisas que o nosso cérebro diretamente não gosta, que aí a gente fala dos aditivos químicos, né? Então, o que são aditivos? Ó, tem até outra imagenzinha aqui. Vamos lá. Trouxe. Né? Então, quando a gente tem alimentos, ó, aqui tem exemplos de alimentos. A gente tem os alimentos in natura, que é, nesse caso aqui, ó, tem um exemplo da uva, que é o que a gente pega lá no pé, tá? Então, é a uva in natura. Aí a gente tem os alimentos minimamente processados, que às vezes ele passou por um processo, mas sem adicionar nada nele. Então, lavou ou pasteurizou, algum processo, mas sem adição de coisas. Aí a gente tem os alimentos processados, que a gente já passa por algum processo e algum tipo de adição, mas pode ser de sal ou de açúcar, então uma geleia, o pêssego em calda, né? O pêssego em calda é um alimento processado. Então, a gente tem o pêssego e tem aquela calda de açúcar. E aí, o que a gente tem que evitar, assim, o máximo, são os alimentos ultraprocessados. Que aí tá no exemplo aqui, ó, o suco de caixinha. Que aí você já quase não tem uva mais. Aí você tem corante, adoçante, estabilizante, todos os antes. Né? Espessante. Então, esses alimentos que são mais industrializados, que são mais processados, eles vão ter muitos aditivos químicos. E o nosso cérebro ele não gosta muito disso, porque geralmente eles deixam a gente mais agitado, mais excitados, né? Então, a gente começa a ter alguns problemas, tá? Então, a gente tem que evitar esse tipo de alimentos. Essa parte é muito importante, né? Entender isso e saber o que faz bem, o que faz mal, né? Que aí Oi? Pode falar. Entender, então, esse é o impacto, né, que a gente tem da alimentação direto no intestino, não só no intestino, mas no nosso cérebro também, no nosso comportamento. Então, essa tem uma ligação intestino-cérebro, né, Natália, que eu acho que, assim, pouco se ouve falar. Isso é muito importante sabermos, né? Muito, porque você pode, às vezes, deixar essa criança mais calma. Sim. Até para enfrentar as outras questões na terapia, porque, lógico que não é só alimentação, mas é um conjunto de coisas, né? E nem que a gente não vá muito longe, mas se a gente pensa, que até o que a Beth vai falar um pouquinho mais, mas a gente pensa no intestino preso. Se a gente pensa, por exemplo, no intestino preso, se para a gente já é incômodo, né? Para a gente é incômodo, tá com um pouco de gases ou com o intestino preso, a gente já fica... Imagina para eles que, além de mais sensíveis, às vezes não conseguem comunicar isso. Então, eles não conseguem comunicar. A gente nem precisa ir muito longe, entender de eixo, de nada. Mas eles não conseguem comunicar que, às vezes, tem uma coisa incomodando. E a gente fala, vou ficar aqui mais quietinho. Mas eles não, eles têm que ir para terapia, o psicólogo para TO, tem que ir para a escola. Então, é complicado, né? E vão ficando irritados, né? Vão ficando incomodados, realmente... Né? E não sabem se expressar muitas vezes, e aí cabe a mãe estar atenta, né? Estar sempre atenta e observando o filho, as idas ao banheiro, se está indo direitinho, como é que está. Eu acho que isso é fundamental. É uma coisa muito importante, né? Esse funcionamento correto do intestino. E até eu acho que tem a parte, como você disse, eu acho que tem toxinas, né? Vai criando inflamação, vai criando uma série de coisas, né, Natália? Sim, porque aí a gente também tem muitas outras questões que se a gente for entrar em tudo também fica um vídeo enorme, né? Mas deixa para a próxima. A questão de pesticidas, né, de agrotóxicos, isso tudo influencia também, né? Então, se a gente for pensar em tudo, mas tem que tomar cuidado, sim, com a alimentação, tem que tentar ser o mais variada possível para a gente ter nutrientes diferentes, a gente ter respostas diferentes.
entender também a individualidade de cada um, porque às vezes existe alguma intolerância, alguma alergia, né? Também existe essas questões, a gente tem que estar atento caso a caso. E é importante a gente ter um acompanhamento nutricional, que às vezes eu vejo que muitos não têm. Muitos já têm mais acompanhamento, às vezes, de fisioterapia, de psicólogo, mas a nutrição ainda não. Eu vejo um pouco de dificuldade. Então, a gente entende também essa importância, porque o alimento, ele pode mudar completamente, né? O comportamento, a saúde como um todo. E a resposta também aos tratamentos de outros profissionais. Porque se você está mais calmo, você consegue trabalhar muito mais. Sim, é verdade. A criança vai estar mais receptiva, né? Isso, muito mais. Verdade. Beth, falando sobre isso, sobre a alimentação, sobre a importância da alimentação e os cuidados que tem que se ter com a criança autista, com a alimentação da criança autista. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, assim, eu vou completar um pouquinho o que a Natália falou, porque, na verdade, é o seguinte, o intestino, ele tem componentes lá dentro, né? Além das funções, ele tem componentes. Ele recebe enzimas digestivas, ele tem um movimento próprio chamado peristaltismo, que são ondas que fazem para o cocô sair, né? E ele tem também uma microbiota, ele tem uma população de bactérias lá dentro que são boas e tem outras que são ruins, que convivem lá no nosso intestino. E tem um grupo de bactérias que uma Maria vai com as outras, então ele não sabe direito o que ele vai fazer, então se a situação está ruim, ela fica ruim, então a situação que era ruim fica pior, e a situação quando tá bom, ela vira boazinha, e aí melhora muito o intestino. Então, a gente tem que proporcionar cepas boas, famílias boas de lactobacilos, né, que não está no Yakult, não está no iogurte, isso tem que ser manipulado, e hoje a gente tem alguns tipos que podem ajudar algumas questões, né, se ele é diabético, se ele tem colesterol alto, se ele tem problemas emocionais ou comportamentais, tem psicoprobióticos, né, e aí tem o outro lado, né, então a gente pode montar essa questão, porque a gente pode fazer uma fórmula que tem um que baixa o colesterol, outro que aumenta a capacidade de absorver mais, ou de regular mais o intestino, ou eliminar algumas coisas que a gente não quer que sejam absorvidas. Então, a gente pode modular isso aí, a gente pode mexer nisso, né? E aí, o que a gente sabe também? Que lá dentro tem coisas que digerem os alimentos. E essa digestão, ela é feita todinha por uma sinalização, que vai desde a boca, o estômago, até o intestino. Então, se um dos dois, ou um dos três, não tiver bem, vai comprometer o intestino. Então, se não mastiga direito, que eles não mastigam. Então, por isso que a gente, às vezes, põe uma enzima digestiva para ajudar na digestão. Às vezes, a gente põe um pozinho chamado glutamina para melhorar a absorção e para ter uma regularidade intestinal e fechar o intestino. Então, tem um monte de coisa que a gente faz com esse intestino. Às vezes, a gente pode matar um pouquinho os patógenos que tem lá, porque está atrapalhando muito, está gerando muitos gases, produzindo muita toxina. Então, a nutricionista tem condições de fazer isso. Às vezes, você, espremendo limãozinho na comida, você aciona o seu sistema gastrointestinal, que vai produzir enzima e vai ajudar a digerir os alimentos. Então, são coisas bem simples. Um simples limão na comida, ou um pouquinho antes da comida, dar uma aguinha com limão é legal. Olha, então, isso tudo vai ajudar no funcionamento. E assim, beber água também é muito importante. A gente sabe que a recepção da língua deles não é muito ativada. Então, às vezes, a gente acha que o sabor que a gente sente, eles sentem. Nem todo sabor eles sentem igual da gente. Às vezes, ela é hiperestimulada, às vezes, ela é pouco
estimulada. Então, às vezes, a criança não tem uma necessidade de comer, porque a boca também não está muito estimulada. Uma coisa que melhora muito a limpeza da boca é a utilização de fibras, de sucos, de alimentos que não estimulam demais, estimulam. Então, quando você pega um salgadinho e dá para o seu filho, você está dando algo com muito sal, então vai fazer uma hiperestimulação. Tudo que hiperestimula, né, é muito perigoso no autista. Por exemplo, se você dá muito alimento salgado para o autista, você vai estimular um órgão, né? A gente tem uma glândula chamada adrenal, que fica em cima do rim, lá ela produz um hormônio chamado vasopressina. Esse vasopressina, ele altera o humor. Então, o que ele vai fazer com essas crianças? Quem consome muito sal é mais agressivo. Então, gera agressividade, gera irritabilidade e também gera fobia social, quer dizer, não gosta muito de gente. Muito sério isso, então, né, Beth? É muito sério, porque que o sal pode causar. Nós também não tínhamos. Eu li um artigo outro dia, não tinha essa notícia também. Então, a gente às vezes não tem conhecimento de tudo, e como saem muitas coisas novas, às vezes a gente não dá conta de ler o que aparece. Mas isso é uma dica. Então, a criança que gosta de pôr... quando a mãe tem uma boca estimulada porque está estressada, porque come errado, porque tem que dar conta de um dia comprido, né? Um dia cheio de atribuições, ela talvez ela não perceba, mas ela experimenta, ela vê que está sem sal, ela enfia mais sal lá, ela pode estar alterando receptores que para ela são um pouco estimulados, mas para o filho dela não, né? Então, é melhor até uma comida não tão salgada, mas usando um ponto a menos do sal, porque a gente tem menos possibilidade de fazer hiperestimulação neuronal. A outra coisa também que é bom saber que quando a criança come muito açúcar, e a gente tem um exemplo clássico disso, que a alimentação controla, que é o alto consumo de açúcar mesmo, né? A gente tem crianças que têm convulsão. E esse é um exemplo clássico que a nutrição tem efeito. Você tem que fazer uma dieta isenta de açúcar e com baixíssima quantidade de carboidrato. Aí você faz uma dieta que a gente chama de cetogênica, você priva o intestino porque ele come a maior parte do carboidrato que a gente absorve. Então, quando você priva ele de carboidrato, a criança para de ter convulsão. Nossa, então, olha fantástico. O efeito que o açúcar tem no cérebro da gente. Então, a restrição cura e o excesso cria um choquinho, né? A outra coisa que a gente precisa falar também é que quando o intestino é muito preso, ele consome essas bactérias. Então, quanto mais menos bactéria você tiver, menor o trânsito e menor a absorção. Não vai absorver o que interessa, só vai passar o que não depende da sua microbiota. Então, só vai passar gordura e açúcar, né? Muita coisa que depende do intestino e da digestão do intestino vai ficar com problema. Então, é importante que o autista vá no banheiro todo dia. Quando ele ficar menos constipado, você vai ver que o comportamento dele vai mudar totalmente, menos agitado. Então, se você tiver um menino ou uma criança, um adulto, que tenha um intestino que funcione uma vez por semana, tem até uma expressão que fala que ele fica enfesado. Ele é enfesado porque, assim, as fezes presas, elas liberam gases que dão um estado de torpor e de irritabilidade. Então, isso é muito sério. Também não adianta pôr fibra, porque quem trabalha com a fibra é as bactérias que estão lá. Se não tem bactéria, então não adianta dar fibra.
Alguns alimentos, eles têm a capacidade de constipar. O leite é o maior deles, leite e derivados. A outra coisa é excesso de açúcar, é claro, e alguns alimentos que algumas pessoas acham que não constipam, né? Como, por exemplo, jabuticaba, é uma coisa que prende muito o intestino. Algumas pessoas têm problema com alho, têm problema com cebola, que não só constipa, mas a cólica também. Isso a gente tem que perceber. Então, às vezes é fazer uma dieta com menos improviso. Então, não põe tanto creme de leite, não põe tanta gordura, não põe ketchup, não põe molho industrializado, porque tudo isso tem ingredientes que fogem do nosso controle e a gente não consegue estabelecer uma relação entre o que ele está comendo com o que ele está ativando lá no cérebro. Então, quanto mais natural a comida do autista, é melhor. É bem melhor. É mais trabalhoso? Infelizmente mas lidar com uma criança irritada, agressiva, descontrolada, eu acho que não tem nada pior do que isso. É muito pior, e é um sofrimento, né, para a mãe ver a criança. Para a mãe que não sabe como ajudar, criança, e ele também não sabe como pedir ajuda. Então, esse trabalho é pequeno, Beth, esse trabalho de procurar, né, Natália, trazer coisas mais naturais, né, mais fresquinhas, menos industrializadas, com menos aditivos, vai deixar a criança bem mais saudável, né? Vai deixar a criança... A gente fala que é mais trabalhoso porque tem que lavar, tem que picar e tem que oferecer. E tem que insistir na oferta. Então, dá in natura, não deu in natura, dá junto com outras comidas, que nem a Natália falou, vai diversificando o preparo, a forma de apresentar, né? Tira a casca de uma fruta, não gosto que tira a casca, então deixa com casca para ver se aceita. Então, a gente tem que ter esses respeitos, tem que entender a criança, e depois que entendeu, fica mais fácil. Na verdade, a gente tem que fazer, então, vários testes, né, Beth? Não pode deixar de oferecer porque não gostou de um alimento. Exatamente. Tem que mudar a forma que a gente está apresentando aquele alimento. Exatamente. Você vai fazendo alimentos que prendem, a gente tem... A água de coco, ela é meia neutra, né? Mas tem pessoas que têm, para elas, algumas pessoas constipam. A banana maçã, o suco de caju, a maçã sem casca, a pera, a goiaba, suco de limão. Limão também é meio neutro, mas assim, a batata... Aí, um monte de alimentos que prendem, né? Batata, farinha, polvilho, maisena, batata doce, mandioquinha, tudo isso, chuchu, pode constipar. Eu estou falando de alguns alimentos que é muito particular. Tem gente que não pode comer banana, que dá dor de cabeça, laranja dá dor de cabeça para algumas pessoas. Então, tudo isso é muito individualizado, né? Mas o que a gente sabe que o intestino não gosta é muito trigo e não gosta de muito leite, porque nosso intestino não trabalha com tanto leite assim. Então, quando a gente pega um paciente constipado, a hora que você tira o leite, você vai ver que o intestino já funciona. E funciona uma série de coisas. Eu tenho paciente que fica gago. Quando a gente tira o leite, melhora bastante a gagueira. E tem os que soltam, né? Os que soltam, a gente tem o abacate, a ameixa, todas as frutas secas, principalmente a tâmara e a ameixa, damasco, qualquer fruta seca, porque ela é seca e quando ela chega no intestino, ela chupa a água do intestino e vai ficando lá, ela vai soltando água devagarzinho, ela vai lubrificando esse intestino. Eu gosto muito do óleo de coco também, às vezes amassar junto com uma banana. E aí tem as fibras, que nem a aveia é uma coisa que solta, mas se é uma criança que tem um intestino preso, eu nem coloco porque não vai ajudar. É melhor colocar alimento mesmo que solta, né? Aí tem os alimentos integrais,
tem a chia, mas eu não dou nada integral quando a criança está constipada. A gente tem que estar atento também ao consumo de água, né, Beth? É. Aqui eu deixei uma receitinha de geleia. Receitinha, que bom. A gente põe, essa geleia laxativa, ela vem substituir aquele produto Tamarine, que o pessoal usa bastante, né? Mas assim, você pode fazer essa geleia, é super fácil de fazer, põe água. Eu sempre padronizo que a uva passa, que é barata, a ameixa e a tâmara é fixa. Então, você pode pegar outras frutas para adicionar. Pode pôr um cranberry, pode pôr um damasco, pode pôr um abacaxi seco, você pode pôr um figo seco, você pode variar isso daí. Então, você deixa de molho com água, e aí você, umas 4 horas, depois ela vai inchar, ela vai reter a água, aí você coa, essa água a criança pode beber, ou o adulto pode beber, a pessoa que tem problema de intestino bebe, e aí, mas antes de beber, reserva um pouquinho, porque você vai bater, às vezes precisa um pouquinho de água para deixar na textura e consistência que você quer. Sim. Aí eu bato ela no liquidificador, e se é muito constipado, eu ponho um pouquinho, uma colherinha de café de óleo de coco, para lubrificar. Você disse que é muito bom, né? E o óleo de coco, ele mata bicho, né? Ele mata até ovos de parasitas. Então, é muito importante. Interessante. E aí você pode amassar com uma banana, você pode pôr numa tapioca, você pode colocar numa torrada. Então, é legal que já ajuda. Nossa, né? Ótimas dicas, Beth. Que dá para fazer em casa, né? Que é fácil fazer em casa. Então, depois que eu bato, eu volto ela no fogo, pode pôr um pouquinho de gengibre, pode pôr um pouquinho de limão para deixar um pouquinho azedinha, para saber se tolera, né? Certo. Mas você pode ir sempre mudando o gosto, pode variar. Né? Isso é bacana. E aí você leva no fogo para curar um pouquinho, ela fica mais adocicada. Né? E a outra coisa é que criança, como não tem essa polaridade na boca, às vezes não tem vontade de beber água porque a água não tem sabor. Então, é bom adicionar sabor. Uma coisa que é importante a gente falar, que é bom não ficar usando chás, assim, tipo alecrim, tipo anis estrelado, porque, assim, como o autista, tem alguns autistas que têm uma metabolização muito rápida no fígado, a erva pode funcionar pode gerar agitação. Eu tive uma criança que ela teve um problema com a camomila, que ela teve uma hipotensão, baixou muito a pressão dela. Entendi. Foi parar no cardiologista, a gente ficou quase um mês para normalizar uma camomila, né? Que a gente acha que é inofensivo e não é tanto. Então, por alecrim é excitatório, então precisa tomar cuidado, porque tem criança que fica bem elétrica. Então, é bom ficar nas frutas mesmo. No máximo, colocar um gengibre, colocar uma canela, um cravo, que é mais ameno, né? Então, pica a fruta, põe a ervinha que quer e põe o gelo. Aí, o gelo vai derreter, essa água aromatizada, a gente vai completando com água normal e vai jogando na garrafa. A água que tem aroma, você vai bebendo e não para de beber. Entendi. Porque ela tem um saborzinho. Certo. E isso é gostosa, né? A boca aceita melhor. Ah, que bacana. Para nós é importante a gente falar que é importante que haja uma mudança um pouquinho, né? Do que a gente não pode achar que tudo que eu gosto, que eu como, o meu filho vai comer. Verdade. E vai aceitar. A gente tem organismos diferentes. Se um alimento que eu gosto, a Natália pode não gostar, você, Denise, também não. Então, imagina para uma criança que não tem a língua com a polaridade que a gente tem. Então, muitas coisas não vão entrar com o sabor que a gente reconhece. Então, às vezes, a gente precisa entender se aquilo agrada ou não ela. Então, e não tentar achar que porque
a gente gosta... Gosta que tem que gostar também, né? Então, isso é muito comum, né? Às vezes eu vou na casa do meu pai, a hora que eu vejo o que ele faz de comida, eu falo para ele assim, ele gosta disso, mas eu, por mim, eu passava esse almoço aqui, né? Porque é muito forte, é muito pesado, então, às vezes, a gente precisa maneirar um pouquinho. Então, a gente tem que respeitar o paladar do outro também. Verdade. E oferecendo, né? Vendo do que ele gosta, o que ele vai... Então, na verdade, aceitar. o intestino, ele precisa de algumas coisas, né? Não é só da fibra, né? Da comida, não é tentar dar uma dieta laxativa. Tem tanta coisa que está envolvida, então, às vezes, a gente precisa entender que alguns medicamentos também travam o intestino. Isso é muito sério, porque tomam muito, verdade. Então, aí a gente tem que intervir mesmo. Às vezes tem que procurar uma instituição. Quem deixa os filhos em instituições devem procurar alguma nutricionista para fazer parceria. Eu tenho aqui na minha cidade parceria com uma entidade aqui. E aí, geralmente, elas fazem um preço diferenciado para a instituição. Então, às vezes, falar com a diretora da instituição e tentar o contato de alguma nutricionista que possa dar esse tipo de orientação online, ou orientação, marcar uma consulta online, porque hoje com o computador, eu só trabalho online, né? Então, a gente atinge o Brasil inteiro com isso, né? Verdade. Por isso... A gente falou muito de intestino hoje, mas também tem a digestão, né? A parte do estômago, né, Beth? Você não está digerindo direito, esse medicamento também não vai, essa cápsula, esse comprimido. Não então, vai absorver, vai sair inteiro, né? Então, é um medicamento que às vezes não vai fazer o seu total efeito. Então, isso também é muito importante. Por isso tem que estar tudo funcionando direitinho ali, né? Por isso que é importante essa avaliação individual, né? Sim. Mas o limãozinho na comida faz toda uma diferença. É uma medida tão barata, hoje. Tão simples, que modifica a digestão, modifica a captação de nutrientes. Que bacana. Os alimentos amargos também, né, Beth? Os alimentos amargos também ajudam muito. Os alimentos amargos também. Então, às vezes... eu acho difícil, eu não gosto. Você está vendo? Então, eu acho que quando a mãe... Quando você fala com uma mãe assim, tem que pôr um jiló, tem que pôr... eu gosto, Beth, o jiló é gostoso. Então, às vezes... Quando gosta. Porque você gosta. Não, mas ele gosta, come tudo. Eu ponho então, vamos falar de um quiabo, por exemplo. Você gosta de quiabo? Também gosto. Então, sei lá, vamos supor que uma mãe não gosta nem de jiló e nem de quiabo. Quando você fala de jiló e quiabo, ela vai falar, ai, não, mas jiló e quiabo, você vai falar, essa criança nunca vai comer, não adianta nem tentar, porque já tem vocês podem achar, mas assim, a criança, de uma maneira geral, independente se é autista ou não, tem muitas antenas e receptores ligados. Eles ouvem tudo, né? Eles ouvem, eles entendem que o que a minha mãe não come, eu não vou comer, entendeu? O que eu vejo muito aqui é que às vezes a mãe tem dó de dar, porque ela acha ruim, e ela fala, dó de dar. Eu vejo muito isso com suco, por exemplo, sem açúcar. Eu falo, mãe, dá um suco sem açúcar, um suco de maracujá sem açúcar, é azedinho. Não, ai, que dó! Mas ele pode gostar, você não gosta. É verdade. E às vezes até eu comprar, tá? Eu tive já muitas mães que eu já acompanhei, que às vezes deixava de comprar um alimento porque ela não gostava. Entendi. A minha vida deve ser ai, mas eu não gosto, ela nem lembra de comprar, então ficar atento nisso também. E só tem um suco que eu não gosto que o autista tome, que é o suco verde, que é o detox. Porque ele pode eliminar uma série de substâncias que não são boas lá do fígado, mas ele ativa alguns locais lá no intestino, no fígado, que são específicos para medicamento. Então, você, quando começa a mexer nessa dinâmica do fígado, é muito perigoso, porque você pode estar
desconjugando algumas medicações. Então, se naquele horário está dando um hipertensivo para um autista, ou um anticonvulsivante, ou um modulador de humor, e você faz um suco verde naquele horário, ou até tem uma medicação para regular a tireoide, e você põe esse suco verde nesse horário, o remédio não tem efeito. Então, eu acho meio perigoso ervas e sucos detoxificantes para autista. Eu não daria. É muito importante isso, né? Saber que não se deve dar... Já está falando, desintoxicar, mas eles têm remédios que vão para o fígado, a erva também faz isso, ela vai para o fígado e ela é trabalhada lá, e para ir para os órgãos. Então, a gente não pode mexer muito no fígado com alimentos que limpam o fígado, porque você está limpando o remédio que está agindo naquele horário. Essa é uma informação super importante, né? Porque uma grande parte, né, dos autistas também tomam medicação, meu filho toma também, e é muito importante saber disso, né? É porque você acelera um efeito, né? Então, os detoxificantes, você está acelerando a metabolização dele. Então, vamos supor que você tem um medicamento que você tome de 12 em 12 horas. Isso quer dizer que ele vai tomar um medicamento que ele tem que agir por 12 horas. Para depois você tomar uma outra dose e ter sempre ele nivelado. Só que se você toma um suco verde ou uma erva que detoxifica, então, esse medicamento que era para durar 12 horas, ele acelera e dura 6. Aí você fica num espaço de tempo sem medicamento. Muito grande. É muito grande, né? Sem a medicação. Você acelera essa função. E às vezes isso não é interessante. Sim. E você nunca vai culpar o suco verde. Você vai achar que é alguma coisa que está acontecendo. Verdade. Não, e o mais perigoso, eu acho que assim, para as mães, né, que os filhos que dão, que os filhos têm medicação, têm horário, como a Natália falou, e tem que durar aquele tempo, de repente vai dar uma desorganização, vai gerar todo um estresse, né, para a criança também, vai agitar, então tem que tomar muito cuidado. Tem que estar bem e você nunca vai relacionar que um alimento que é aparentemente inofensivo, que fez isso, aí você já vai associar a bronca que você deu, mas não deu, ou o que ele fez e não fez. Na verdade, você vai procurar, você vai ter um olhar... Ou você vai achar que o medicamento não está dando certo, também não está fazendo efeito direito, já vai querer trocar o medicamento. Não, e o autista, quando ele gosta de um alimento, é metódico, aquilo fica na dieta, né? Então, às vezes é um alimento que para ele não dá certo e você não consegue nem tirar porque ele gosta do alimento, né? Então, às vezes é ele que está dando algum probleminha ali na hora. Mas cuidado com a couve, que a couve é um grande detoxificante, o brócolis e o repolho. Repolho, acho que poucas crianças autistas gostam, né? Mas esses são alimentos detoxificantes, né? É importante estar bem atento, né, Beth? E é isso, eu acho que é fundamental, é o que você falou. Buscar uma orientação de uma nutricionista, né, na sua cidade, para estar sempre acompanhando, porque a partir desse vídeo já vão entender a importância e o cuidado que tem que se ter com a alimentação, com o bom funcionamento do intestino, né? E então é fundamental aí um acompanhamento com a nutricionista, né? A gente é especialista em alimento, mas a gente estuda o alimento em relação ao funcionamento. Então, a gente estuda metabologia. Então, é uma coisa muito maior do que só fazer comida. Né? Então, a gente... efeito terapêutico. Né? Como se fosse um efeito terapêutico do alimento. Né? Como que ele age no corpo para melhorar um tratamento, seja ele qual for. E a hora que acha a dietinha do paciente, seja qual for a patologia, você ligou um botãozinho que estava desligado há anos. Com certeza. Então, às vezes, a gente liga botõezinhos, às vezes com um pratinho mais simples, menos elaborado,
do que uma coisa que custa caro, que dá trabalho para fazer, entendeu? Que suja a cozinha. Às vezes a gente fazer uma alimentação mais simples. Eu vou falar, eu não gosto de fritar bife porque suja o fogão, suja o cabelo. Eu falo assim, a alimentação que engorda, ela é mais trabalhosa. Ela é mais trabalhosa. Então é mais fácil, que nem eu falo para a empregada do meu pai, é mais fácil você fazer um peixe ensopado do que porque meu pai gosta de peixe. O que vier é lucro, do que fazer milanesa, entendeu? Ou fazer parmegiana. Você já não está mais sentindo o gosto de queijo, de peixe, está sentindo o gosto de queijo, de molho, né? Verdade. Então, eu acho que a gente precisa também minimizar o nosso trabalho dentro de uma cozinha. E isso é uma alimentação simples, não é elaborada. Verdade. E aí muda tudo, né, Beth? Pode mudar muito o comportamento dessa criança, pode ajudar muito essa criança mudando a alimentação, né? Muda. Muito e obrigada. A gente vai torcer muito para que... Podem mandar as dúvidas através do seu canal. A gente responde, né, Natália? Nós vamos respondendo. Poxa, que bom. A gente também, a gente vai te ajudando. E nós vamos colocar também nas redes sociais de vocês, né? Vamos deixar disponível aqui para quem quiser entrar em contato. E também podem entrar em contato conosco, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, para que a gente possa também estar interagindo aí com vocês e ajudando outras mães, esclarecendo outras mães também, que são muitas as dúvidas, né? É muita dúvida. É muita dúvida. E mãe, ela não erra. Ela erra na tentativa de acertar. Verdade. E não tem manualzinho para fazer filho educar filho. A gente vai educar no tato a tato, né? Você vai tentando, tentativas de erros e acertos, e no fim dá tudo certo. E a mãe não desiste mesmo, está sempre lá tentando. O amor é maior, né? Maior, bem maior. Mas são crianças que são amorosas também, que elas devolvem isso de alguma maneira. Com certeza, Beth. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer recebê-las aqui. Que bom. E, nossa, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nós vamos compartilhar bastante esse vídeo para que chegue a muitas mães, a muitos familiares, né? Que muitas vezes são as avós que cuidam, né? Nem sempre a mãe. Então, é importantíssimo que essas informações cheguem a muita gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Natália. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo, que estão conosco até agora, e tenho certeza que vocês vão poder nos ajudar a compartilhar esse vídeo, para que chegue a muitas pessoas e ajude muitas famílias. Muito obrigada, fiquem com Deus.